Temido por muitos homens, o pesadelo de vários players, também conhecido como cheat tests ou testes femininos. A habilidade social que elas conseguiram através de muitos anos em baladas, festas e vários homens dando em cima delas. E elas usam isso para te testar. Será que você vai passar no teste dela? Para que a resposta disso seja sim, é para isso que eu estou gravando essa aula de hoje. Eu sou SG7 Porto e hoje vamos falar sobre como passar nos testes femininos. Você precisa entender que os testes ocorrem por um motivo específico. Elas fazem para te testar e ver se você é realmente aquilo que você demonstrou ser para elas. É muito fácil um homem fingir ser alguém que ele não é por uma hora ou duas. E elas querem saber realmente a congruência entre quem você demonstrou ser e quem você é de verdade. Elas não testam qualquer homem. Eles só ocorrem depois de você demonstrar valor para ela. Depois ela perceber valor em você. Logo, existem 3 motivos para você gostar dos testes e parar de ser aquele cara que fica temendo eles e começar a abraçar os testes. O primeiro motivo é que significa que ela é uma mulher de alto valor. Não é qualquer mulher que testa um homem. Para ela fazer isso, significa que ela também é uma mulher de alto nível, que ela é uma mulher abundante e que se dá ao luxo de escolher a dedo com quem ela fica, porque tem vários outros homens de um nível tão alto quanto que você demonstrou pra ela, correndo atrás dela. Então tanto faz se ela fica com você ou com esses outros 99 caras que também são fodas. Ela é uma mulher abundante. O segundo motivo é que ela percebeu valor em você, mas não só valor, valor sexual. Significa que ela te vê como um homem com quem ela pode se envolver sexualmente. Ela não testa o amiguinho dela. Mas também não significa que quando ela te testa, ela já quer te pegar na mão e te puxar pra cama. Não significa isso. Significa que ela vê em você a potência de ser esse homem pra ela, de ser um homem com quem ela pode se envolver sexualmente. Terceiro motivo para você parar de temer os testes e começar a abraçar eles é que eles são uma chance de você provar que você tem valor pra ela. O princípio de um teste, seja ele um teste feminino, seja um teste da sua faculdade ou da sua escola, é que você pode passar ou você pode reprovar. Ou seja, se ela te testa, é a chance que você quer para você conseguir mostrar o seu valor para ela. Mostra que você é congruente com aquilo que você mostrou ser para ela até aquele momento. As mulheres amam ver os homens passar pelos testes. Isso as excita, mas não é aquela excitação do português de ficar molhado, de ter desejo sexual. É uma excitação do inglês, excited, uma euforia, uma animação. Ela se envolve com aquilo, dá prazer pra ela te ver passando nos testes, porque ela se vicia cada vez mais. É um pico emocional quando você passa nos testes, dependendo também da maneira com a qual você escolhe passar, porque algumas maneiras com a qual você pode passar nos testes dão mais emoções e outras dão menos emoções. Quando você vai lidar com o teste, você precisa fazer isso de uma maneira não reativa emocionalmente, porque quando você reage emocionalmente, significa que aquilo, ou no caso, aquela mulher tem muito valor pra você, que você trata ela como um big deal, que ela é a mulher da sua vida, você não é um cara acostumado a ter várias mulheres do seu lado, ou a ter mulheres do mesmo nível que ela do seu lado. Só que acredita em uma coisa, meu player, você não precisa disso, você não precisa das reações dela, você não precisa da validação dela, você não precisa da aprovação dela. Você tá lá apenas por você e só isso, você é desapegado dela. Você pode até gostar da presença dela, mas você não necessita da presença dela, porque tem outras 9 mulheres tão fodas quanto elas que também querem a sua presença, que querem você do seu lado, que querem ficar com você. Então você pode até gostar da presença dela, mas você não precisa dela, você não trata ela como um big deal, ela não tem tanta importância assim. Você já tá acostumado com isso. Uma coisa que você precisa entender é que existe diferença entre a mulher te testar e ela não gostar de algo que você fez ou algo que você disse. Caso seja esse último caso, você tem que fazer os 3 passos que eu ensinei no vídeo sobre calibragem. No final desse vídeo aqui, você corre e vai assistir o vídeo que eu ensinei sobre como calibrar corretamente, que eu falei dos 3 passos que você deve seguir, caso você tenha feito algo que ela não gostou ou algo que você disse e ela não tenha gostado. Agora a gente vai falar da parte da comunicação das respostas aos testes. Existem 3 maneiras de você conseguir responder eles. A primeira maneira de você responder aos testes é responder de uma maneira lógica e direta, curto e grosso. Por exemplo, a mina te dá um teste como: você é muito novo pra mim. Sim, mas e aí? O que você achou, sei lá, do jogo de ontem?
ou do desfile que rolou semana passada, ou sim, mas continua me contando aquela história que você estava me contando antes. Lembra de sempre não reagir emocionalmente, não é pra você falar, por exemplo, ai sim, realmente, nossa, eu sou muito novo pra você, tô chorando aqui, nossa, eu tô muito triste, isso me desabou. Mas ei, me conta do jogo. Não, não é pra você ficar reativo emocionalmente. É pra você responder de uma maneira lógica, direta, curto e grosso, tacar o foda-se pro que ela falou e trocar o assunto. Lembra de trocar o assunto rápido, porque você não quer ficar martelando no teste. Porque quando você fica fazendo isso, você mostra não ser um cara de alto valor. Um cara de alto valor não liga para um teste, não responde emocionalmente pro teste e também não dá tempo, não dá investimento de tempo no teste, não fica lá meia hora falando daquele mesmo teste dela, não fica falando daquela mesma desculpinha que ela usou pra te testar. Então, você é muito novo pra mim, e aí o cara começa a discursar sobre se ele é novo, se não é, sobre maturidade, sobre falta de maturidade, fica meia hora naquela conversa em cima de um teste dela. Não, você quer responder curto, grosso, lógico e direto. Você é muito novo pra mim. Sim, mas e aí? Me conta aquela história que você tava me falando antes. Sim, mas e aí? Não sei, qual que é o seu drink favorito? Troca o assunto, coloca um tópico que vocês estavam falando antes, coloca um tópico que você sabe que ela gosta, ou um tópico que você gosta, mas isso é uma coisa muito variável, não tem como eu saber do que você gosta ou do que ela gosta. Pega, troca o assunto, lógico, rápido e direto. E só pra deixar claro, meu player, você não precisa dizer sim pro que ela acabou de falar, você não precisa necessariamente concordar. Você pode soltar um haha, por exemplo, sei lá, você é muito feio pra mim, ou você não tem cara de quem beija bem, você não tem cara de quem transa bem. Haha, realmente, eu sou muito ruim. Mas e aí? Me fala. Foda-se, não reage emocionalmente, só rio, ou eu nego, ou eu concordo, sim, não, e troco o assunto rápido, lógico, direto e troco o assunto. E a segunda maneira pra você responder aos testes delas é bem engraçada na verdade, porque é não responder. Imagina que ela te dá o mesmo teste. Você é muito novo pra mim. Você simplesmente não responde. Não responde tanto verbalmente quanto não verbalmente com as suas expressões faciais. Não fica com aquela cara de espantado, meu Deus, ela falou que é muito nova pra mim, que eu sou muito novo pra ela, que ela é muito velha pra mim, ou tanto faz, pode ser o vice-versa, ela falou que eu sou feio, ou ela falou que eu me visto mal, ou ela falou, enfim, não interessa o que ela falou. Você fica com aquela cara de espantado, de assustado, ai meu Deus, ninguém nunca falou isso pra mim, o que eu faço agora? Não, você não responde tanto verbalmente quanto não verbalmente. Você é muito novo pra mim. Tá, mas e aí? Continua me contando aquela história. Tá, mas você viu aquele jogo aquele dia? Não responde ao teste, não concorda, não discorda, não ri, simplesmente foda-se. E aí, o que você fez aquele dia? E aí, me conta tal história. E aí, te desafio a fazer X coisa aqui na balada. Aí você mete um desafio pra cima dela. Você simplesmente não responde ao teste dela. É uma segunda maneira de você conseguir responder aos testes femininos. E a outra maneira pra você lidar com o teste, e particularmente a minha maneira favorita, porque requer um nível de jogo muito mais elevado e gera uma interação muito melhor, é devolver o teste pra ela. Então, por exemplo, pra gente conseguir usar o mesmo exemplo de teste nas 3 maneiras e você perceber que dá pra lidar com qualquer teste utilizando essas 3 maneiras, vamos voltar naquele exemplo do você é muito novo pra mim. Vamos supor que você tá na interação, já gerou valor pra ela, percebeu o valor em você, percebeu o valor sexual em você, te testa. Você é muito novo pra mim. Aí você lida com esse teste, jogando um outro teste pra cima dela, elevando o nível de desafio, jogando de uma maneira muito mais elevada, um alto nível de game. Você é muito novo pra mim. Sim, você poderia ser minha mãe. Mas e aí? Mamãe cuida? Então perceba que você utilizou até subcomunicações diferentes. Você, em metade da frase, utilizou uma subcomunicação de gerar mais diversão, de ser mais engraçado, tipo, pois é, né, você podia ser minha mãe. E depois, no final da frase, pra você conseguir aumentar a sexualidade, você usa uma subcomunicação de desafiar ela. Então você diminui o seu volume vocal, você diminui a velocidade com a qual você está falando, você deixa o seu tom vocal um pouquinho mais grave e você sai do pois é, você poderia ser minha mãe, pro mas e aí? Mamãe cuida. Perceba que você está utilizando subcomunicações diferentes. E pra quem não sabe, pra quem não conseguiu entender, o mamãe cuida é uma expressão que a gente usa como, por exemplo, quando a mina é muito mais velha que você é um cara muito mais novo e ainda assim vocês ficam. Ela fala alguma coisa do tipo, você é muito novo pra mim, mas ainda bem que mamãe cuida, né? Tipo assim, ainda bem que eu posso pegar porque eu sou mamãe e mamãe cuida. Ou então se você calibradamente acha que ainda não tá no momento certo de aumentar a sexualidade, você pode falar outra coisa, como por exemplo, você que é muito velha pra mim, você é muito sem graça, fica com dor na coluna, por isso que é muito chato te acompanhar no rolê, é muito chato sair com você. Você pode falar essa outra coisa. Eu particularmente ainda prefiro aumentar a sexualidade, mas óbvio, se calibradamente você achar que tem que aumentar a sexualidade.
porque se você achar que não tá no momento, então você pode usar essa outra maneira de lidar com esse teste. Voltando da maneira de lidar, elevando a sexualidade, você também pode falar praticamente a mesma coisa, só que em inglês. Então, por exemplo, você é muito novo pra mim. Pois é, né? I will call you mommy, que é tipo, eu vou te chamar de mamãe. E pra quem não sabe, pra quem não entende inglês, I will call you mommy, ou as palavras mommy, daddy, usadas desse jeito, tem uma conotação muito forte sexual por trás. As coisas de call me daddy, call me mommy, é aqueles termos que a gente usa quando a gente tá na cama, quando a gente tá fazendo sexo, por exemplo. Então, você falar I will call you mommy tem muita conotação sexual por trás. Obviamente, você só pode falar isso se ela entender inglês. Ou então, se você não souber se ela sabe ou não inglês, você pode falar, por exemplo, I will call you mommy primeiro. Se ela não entender, se ela falar, como assim, não entendi nada, aí você fala, não, deixa, mas e aí, mamãe cuida? Você tá falando praticamente a mesma coisa, mamãe e mommy representam as mesmas coisas. Tem, nos dois casos, a conotação sexual por trás, só que no inglês tem uma conotação sexual muito mais forte por trás. Então, se ela conseguir entender inglês, é até mais vantajoso pra você, que tem muito mais essa conotação sexual por trás. Uma coisa que você precisa entender pra conseguir lidar com os testes, devolvendo eles pra ela, é que você precisa ter uma postura desafiadora. Você não pode lidar com o teste usando essa rotina que eu acabei de te passar, só que com uma postura totalmente fraca, uma expressão facial que demonstra que você tá com medo, que você tá desesperado, que você nunca viu nada daquele jeito acontecendo, que você não consegue segurar esse frame. Então você pode inclusive falar aquilo que eu falei no primeiro exemplo dessa maneira de lidar com os testes, que você pode brincar com as subcomunicações. Você pode inclusive fazer aquilo que eu usei nos primeiros exemplos aqui para exemplificar essa maneira de lidar com os testes. Você pode brincar com as suas subcomunicações, você pode passar de uma subcomunicação de elevar a diversão para uma subcomunicação mais desafiadora. Por exemplo, pois é, não é verdade, mas e aí? Aí você pega e diminui a sua velocidade de voz, começa a falar com um tom um pouquinho mais grave, começa a baixar o seu volume vocal, começa a desafiar, mas ela usa a quebra de pitch no final das suas frases, deixando o tom que você fala um pouquinho mais grave no final da frase, porque isso é uma coisa que é mais desafiadora. Você também pode levantar um pouquinho a posição da sua cabeça, porque ficar com essa posição elevada também é uma postura desafiadora. Você pode levar os seus ombros, ficar com aquela postura mais desafiadora, estufar o peito, não ficar duro, mas ficar com aquela postura firme e relaxada. Então você pode usar várias coisas não verbais também para aumentar o poder dessa maneira de lidar com o teste, que é devolvendo o teste para ela, deixando ainda mais desafiador. Outra coisa que também não está ligado necessariamente à sua comunicação é como você vai utilizar a sua comunicação, é você falar, por exemplo, no ouvido dela, porque isso tem uma conotação também muito forte sexual. Isso é uma coisa, o ouvido é uma zona erógena, significa que quando você está falando baixinho lá perto do ouvido dela, você está gerando muita emoção nela. Então você pode lidar com o teste da mesma maneira, você é muito novo pra mim. Você brinca com ela, usa a subcomunicação de levar a diversão, chega no ouvido dela e fala a frase com uma conotação sexual mais forte pra ela. Só pra deixar aqui mais um exemplo de teste pra você, que inclusive é um teste que já utilizaram comigo, é por exemplo falar que a sua roupa é feia, ou que já utilizaram comigo foi que falaram que essa trança única que eu tenho no meu cabelo era feia, que não gostaram dessa trança única que eu tenho. E você pode utilizar de uma maneira pra lidar com esse teste, por exemplo, falando algo do tipo, pois é, né? É que eu sou tão bonito que eu precisei equilibrar. Se eu viesse com a minha melhor roupa, você ia achar que não tem chance comigo. Eu queria que você achasse que tem. Então essa é uma outra maneira muito desafiadora de você lidar com o teste. Óbvio, se ela for uma mina player, ela vai levar ao máximo o game nesse caso. E você vai precisar segurar o frame, porque provavelmente ela vai fazer isso, ela vai voltar com um desafio ainda maior pra você. E você não pode fraquejar nesse caso, você tem que passar novamente por esse desafio ou por esse outro teste que ela vai propor pra você, caso você queira seguir essa linha de lidar com esse teste dessa maneira. Porque você vai estar sendo muito desafiador, e se ela for uma mina player, ela também vai voltar sendo muito player pra cima de você. Você precisa segurar o frame, não adianta nada você utilizar dessa rotina que eu acabei de te passar, se na hora que ela devolver, você vai fraquejar, vai tremer nas bases e não vai conseguir responder a ela. Então é isso, meu player. Comenta aqui embaixo que eu quero saber qual das 3 maneiras de lidar com o teste você mais gostou. Lógica direta, não responder ou devolver o teste pra ela. Game on, a win e um grande abraço.